Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 4 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 83 mil dólares americanos. Para ser mais exato, nesse momento, cada unidade está em 82.800 dólares, com uma desvalorização com uma queda de 8,5% nas últimas 24 horas. O Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está numa queda intensa nessas últimas 24 horas, com cada unidade nesse instante em 2 mil dólares americanos, com uma desvalorização superior a 9% nesse último dia, e queda que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. Solana, sexto maior criptoativo do mercado, está caindo cerca de 14%. Cardano, o oitavo maior criptoativo do mercado, está também caindo cerca de 14%. A gente tem a Tron caindo cerca de 2,5%. E a gente tem aí como grande modificação nos principais criptomoedas a entrada da Pi na 11ª posição, com uma valorização de cerca de 4% nas últimas 24 horas. Vale ressaltar que a Pi é aquela mesmo da Pi Network, que ficou coletando os dados dos usuários durante muito tempo, e desde o seu lançamento está praticamente estável, com uma pequena valorização de 3%, mas no último dia conseguiu aí uma valorização de cerca de 4%. Vamos ver o que vai acontecer com essa criptomoeda, que nesse instante é o 11º maior criptoativo do mercado. Eu, particularmente, sempre tive muitas dúvidas quanto a esse projeto, então vou acompanhar de perto para trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Mas dando continuidade ao episódio de hoje e dando agora um giro pelos ETFs do mercado americano, os ETFs de Bitcoin Spot, no dia de ontem, tiveram uma saída de 864 unidades de BTC. Uma saída pequena, é verdade, mas mesmo assim uma saída. Se na última sexta-feira a gente tinha tido um dia levemente positivo, com um inflow de cerca de 109 BTC, agora no dia de ontem a gente teve um outflow de 864 BTC. De qualquer forma, isso daqui vai muito ao encontro das mudanças macroeconômicas que estão acontecendo agora nos Estados Unidos. É verdade que no último domingo o Trump anunciou a questão de uma reserva estratégica de criptomoedas envolvendo Bitcoin, Ether, Solana, XRP e ADA, mas, de qualquer maneira, os fatores macroeconômicos estão pesando muito. Então, ontem, inclusive, a gente teve queda na Nasdaq, ontem a gente teve queda no Dow Jones, o índice do S&P 500 também teve queda. Então a gente vê que todo o cenário macroeconômico está pesando na renda variável. E qual é essa mudança, do cenário macroeconômico? Na verdade, não chega a ser uma mudança, mas é uma concretização de promessas. A partir do dia de hoje, dia 4 de março, por exemplo, entraram as tarifas contra os produtos canadenses e contra os produtos mexicanos de 25%. Então é natural que em um curto prazo isso acabe gerando uma certa inflação, ou ao menos um risco de inflação. Então só esse risco de inflação já é suficiente para fazer com que o Banco Central não corte a taxa de juros, por exemplo, na próxima reunião. Muito provavelmente a gente não vai ter um corte na taxa de juros na próxima reunião do Fed. Natural que a gente vai acompanhar aqui no Giro Bitcoin e trazer para você. Mas é óbvio, é natural que, por consequência, a gente está vendo o dinheiro saindo da renda variável e se tornando líquido, indo para o dólar, para talvez ir para uma renda fixa ou talvez até ficar em dólar propriamente dito, aguardando um melhor momento para voltar para o mercado. Então, se no ETF de Bitcoin Spot teve saída, a gente pode falar o mesmo do ETF de Ether Spot, que também teve saída, uma saída menor do que a gente estava vendo nos últimos dias. Foram 4.807 unidades de ETH, que em dólar americano dá cerca de 12 milhões, mas de qualquer maneira é o 8º dia consecutivo de saída nos ETFs de Ether Spot, o que é bastante coisa, o que é bastante simbólico. E que nem eu falei para vocês, essa questão da reserva estratégica do Trump foi insuficiente para essa retomada de alta do Bitcoin, acabou sendo só uma alta de 24 horas, um voo de galinha, muito por causa dessa questão macroeconômica. Isso é o que inclusive diversos analistas têm comentado. Abre aspas, o plano de fundo para essa correção nos ativos de risco é obviamente uma grande incerteza na situação macroeconômica. Até agora, o presidente Trump tem se concentrado apenas em políticas que estão abalando o mercado. E quando você combina isso com o Fed, que não pode fazer nada além de se tornar mais hawkish, você obtém o resultado de agora, que vemos no Bitcoin e no resto do mercado agora. E é exatamente isso. Essa trade war, essa guerra tarifária, vai ocasionar uma fuga de capital do mercado de risco, do mercado de renda variável, pelo menos durante um tempo, pelo menos até entender o que de fato vai acontecer. E, além disso,
essa questão da reserva estratégica de criptomoedas também muito provavelmente vai ter que enfrentar votação no Congresso. Então, isso pode ser que limite a alta de alguma maneira no sentido de que vai precisar ainda da aprovação do Congresso americano. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o Congresso, nesse momento, é extremamente republicano, está voltado para a direita, e sendo um Congresso republicano, muito provavelmente a gente vai ter essa aprovação sem maiores problemas. Mas, de qualquer forma, entre o início da tramitação, a aprovação e a compra, a gente ainda vai ter que esperar algum tempo. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão dos Estados Unidos e sobre a questão regulatória nos Estados Unidos, a SEC, que é a CVM americana, concordou em encerrar seu processo contra a Kraken, conforme revelado pela exchange de criptomoedas no dia de ontem, no dia 3 de março. O movimento encerra o que a exchange chama de campanha dispendiosa e motivada politicamente e abre caminho para um regime regulatório estável e voltado para o futuro. De acordo com a Kraken, o processo está sendo arquivado com prejuízo, sem admissão de culpa, sem pagamento de penalidades e sem alterações nos negócios da Kraken. A SEC processou a Kraken em novembro de 2023, alegando que a corretora atuava como uma corretora negociante, bolsa de valores e agência de compensação sem o devido registro junto à SEC. Vale ressaltar que naquele momento a SEC era liderada pelo Gary Gensler, indicado pelo presidente democrata Joe Biden, e que fez uma verdadeira perseguição à indústria de criptomoedas de uma maneira geral, o que causou inclusive uma fuga dessas empresas de criptomoeda dos Estados Unidos para outros países com jurisdições mais favoráveis. Mas agora a gente tem visto uma clara mudança no clima regulatório, uma clara mudança de comportamento da SEC e diversos processos têm sido encerrados, alguns com multas, outros sem multas, como é o caso agora desse próprio processo da Kraken, mas de qualquer forma a indústria cripto já está ganhando uma maior clareza regulatória, o que é algo inclusive que muita gente acha mais importante do que a própria questão da reserva estratégica, ou seja, uma clareza regulatória americana é mais importante do que uma reserva estratégica de criptoativos. Na verdade, o que a gente tem que torcer é para que aconteça esses dois fatores para a gente poder ter uma alta nos próximos tempos. Dando continuidade ao episódio de hoje e falando agora sobre o hack da Bybit, caso você não lembre, a Bybit foi hackeada no final de fevereiro e foi o maior ataque hacker da história. Foram mais de 1,4 bilhão de dólares americanos que foram roubados pelo Lazarus Group. E de acordo com analistas, o Lazarus já conseguiu lavar e tornar irrecuperável 280 milhões de dólares. A outra parte, que é cerca de 1,07 bilhão, ainda pode ser rastreado. Os esforços continuam para congelar os fundos remanescentes. Vale ressaltar que, inclusive, a Bybit está pedindo para algumas exchanges descentralizadas devolverem o que o Lazarus conseguiu lavar, devolver a parte de taxa. Então, por exemplo, eles conseguiram lavar e gastaram 400 mil dólares em taxa. A Bybit está solicitando esses 400 mil dólares de volta para essas exchanges descentralizadas, inclusive alguns protocolos estão começando a concordar em devolver, mantendo uma recompensa de 10%, que é justamente a recompensa que a Bybit está oferecendo para quem conseguir retornar os fundos. De qualquer forma, a gente vai acompanhar esse caso de perto, porque, afinal de contas, que nem a gente comentou, foi o maior ataque hacker da história, mais de 1,4 bilhão de dólares americanos, em criptomoedas relacionado ao segundo maior criptoativo do mercado, relacionado ao Ethereum. Então, a gente precisa acompanhar e qualquer notificação, qualquer modificação, qualquer update, a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, duas notícias rapidinhas. A primeira delas é que o Ronaldinho Gaúcho está lançando uma nova criptomoeda. Nesse caso, a Stardust, que é uma meme coin na BNB Chain. Lançou no dia de ontem, dia 3 de março, chegou a bater um market cap de 400 milhões de dólares, o que é muita coisa para uma meme coin. Mas, naturalmente, como toda boa meme coin que é lançada, já despencou e nas últimas 24 horas ele está com uma queda superior a 42%. O market cap que chegou a bater quase 400 milhões de dólares, nesse momento tem 9 milhões de dólares. É uma meme coin sem nenhum grande benefício, sem nenhum grande fundamento de longo prazo. O Ronaldinho chegou a publicar que, abre aspas, possuir este token lhe concede experiências exclusivas, benefícios reais, colecionáveis e assinados e até mesmo o meu próprio agente de inteligência artificial, criado para aqueles que querem fazer parte da história, fecha aspas. Como parte do tokenomics, 5% das taxas do Stardust, que é essa meme coin, serão doados para causas sociais escolhidas pela comunidade do token.
De qualquer forma, meme coin do Ronaldinho Gaúcho, mais uma. Já era natural que ele fizesse esse lançamento. Nos últimos dias ele estava fazendo algumas propagandas para a Binance, assinando, autografando camisa para o CZ, marcando o CZ no Twitter. Então já era esperado que isso acontecesse. Lançou a meme coin, disparou, já caiu bastante. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, outra notícia rapidinho agora da Crypto.com. A equipe da Cronos, que é a criptomoeda apoiada pela Crypto.com, propôs recentemente a reemissão de 70 bilhões de tokens CRO que foram queimados em 2021. Essa ação visa restaurar o suprimento total para 100 bilhões de tokens, revertendo uma das maiores queimas de token, uma das maiores burns da história das criptomoedas. Eles estão alegando que o objetivo disso é impulsionar a adoção do CRO, fortalecer a posição da Crypto.com no mercado americano, utilizar essa reserva para lançar um ETF lastreado em CRO, mas de qualquer forma você pegar uma criptomoeda e reemitir essa quantidade toda é muito considerável. A Cronos, nesse momento, por exemplo, a gente consegue ver que só por causa da proposta já está tendo uma queda ainda mais acentuada. O supply máximo, nesse momento, está em 30 bilhões e eles querem reemitir simplesmente mais 70. Ou seja, é mais do que dobrar o que já tem. Se somar tudo, vai mais do que triplicar. E é natural que isso foi colocado para votação para a comunidade e a comunidade está sendo contra. Isso é óbvio. Afinal de contas, vai acabar diluindo o valor. É a mesma coisa que a gente fala de inflação, né? E nesse momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, 86% está sendo contra, enquanto quase 5% estão sendo a favor. Então, muito provavelmente vai ser negada essa proposta, mas aí fica como um alerta para você que tem Cronos na sua carteira. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, terça-feira de carnaval. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até aqui no episódio? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp do Mercado Cripto para todo mundo ficar informado do que está acontecendo durante o carnaval. A gente pode estar parado, a gente pode estar em feriado, mas o mercado cripto não para. É 24/7. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo episódio. Valeu!